Boa noite. Daqui a pouco, 20 de julho, é data aniversário do nascimento de Santos Dumont, 134 anos. Nosso inventor do avião nasceu e morreu no mês de julho. E é também no mês de julho que registramos o mais grave acidente aéreo da história da aviação brasileira. O desastre com o avião da TAM, terça-feira em Congonhas, que já apresenta uma contagem próxima de 190 mortos, realimenta a discussão sobre a segurança e gestão do tráfego aéreo no Brasil. Devemos ter medo dos aviões? Podemos confiar no controle de voo, nas condições de operação dos aeroportos? O Roda Viva de hoje é uma edição especial. Reunimos uma bancada de especialistas para uma reflexão sobre o momento vivido pela aviação brasileira e para discutir também que futuro é possível traçar para o setor. Novas políticas públicas, melhor gestão e infraestrutura e, sobretudo, iniciativas que possam mesmo prevenir acidentes, como tantos que já ocorreram e como este, mais recente, em Congonhas. O avião da TAM, com 170 pessoas a bordo, cai no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Terça-feira, 17 de julho, às 7 da noite, o noticiário começava a anunciar um acidente aéreo no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Inicialmente se falava num avião de porte médio, talvez um avião de carga. Aos poucos, confirmou-se o pior. Um Airbus 320 da TAM, com capacidade para 170 passageiros, decolara de Porto Alegre às 5h15 da tarde com destino a São Paulo. E não conseguiu completar o pouso. 3 minutos depois de registrar um pouso normal, onde uma outra aeronave da TAM aparece em velocidade cada vez mais reduzida, as câmeras da Infraero, no aeroporto de Congonhas, registraram a aterrissagem do Airbus 320. Em 3 segundos, ele fez um trecho da pista normalmente percorrido em 11 segundos. Rápido demais para aterrissar e talvez não tão rápido assim para arremeter e retomar o voo. O Airbus sai de cena. Logo depois, o clarão da explosão. Fora de controle, quase no final da pista, o avião deu uma guinada para a esquerda, atravessou a Avenida Washington Luiz e se chocou contra o prédio de 3 andares da TAM Express, terminal de cargas da própria empresa. Final de expediente. Dos mais de 200 funcionários que trabalham no terminal, 50 ou 60 estavam no prédio. Um incêndio, logo depois seguido pela explosão, criou as primeiras situações dramáticas. 2 funcionários da TAM Express saltaram do 2º e 3º andares. No interior do terminal, em pânico, outros tentavam escapar e, ao mesmo tempo, socorrer amigos com queimaduras ou soterrados pelas paredes que desabaram. São Paulo parou no trânsito e na angústia. Pela TV, o Brasil começava a acompanhar as mais de 5 horas de incêndio, que fez do prédio apenas escombros. Do avião, só restou o leme e parte do estabilizador traseiro. Peças de controle que não conseguiram mudar o destino do Airbus. Com a dimensão do desastre conhecida, estava ali o maior acidente da aviação brasileira. Superou a queda do Boeing da Gol em setembro de 2006, que matou 154 pessoas depois de ser atingido por um jato Legacy. Menos de 10 meses separam os 2 desastres ocorridos no contexto de um conjunto de problemas que, desde o ano passado, coloca em xeque a segurança dos voos no país. O crescimento do setor aéreo nos últimos anos já criava dificuldades nos aeroportos e no controle aéreo, com um aumento crescente de passageiros e de aeronaves no ar. Mas o acidente da Gol em 2006 colocou sob suspeita a qualidade do controle e a gestão do setor aéreo. Limites e estresses de pilotos e controladores ficaram mais explícitos. Greves e operações padrão, em nome de maior segurança, provocaram atrasos e cancelamento de voos em todo o país, levando os aeroportos ao caos. 2 CPIs, uma no Senado e outra na Câmara, passaram a investigar o apagão aéreo, que trouxe transtorno, revolta, sentimento de insegurança e um questionamento sobre o transporte aéreo brasileiro, que pode ter atingido agora o pico de sua crise. Para realizar este Roda Viva especial, nós convidamos os representantes das principais entidades do setor aéreo, o presidente da Infraero, José Carlos Pereira, e o chefe do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, Jorge Quersul Filho, alegaram ter reuniões em Brasília e não puderam vir. Convidamos também a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que informou não poder participar. O Sindicato Nacional das Empresas Aéreas também não, uma vez que seu diretor técnico, Ronaldo Jenkins, está impedido de dar entrevistas por fazer parte da comissão que investiga o acidente de Congonhas. Em nossa bancada estão representantes técnicos e pesquisadores do setor aéreo. Carlos Camacho, diretor de segurança de voo do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Coronel Franco Ferreira, especialista em segurança de voo.
Jorge Leal Medeiros, engenheiro especializado em transportes aéreos e professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Anderson Correia, professor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica e presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Transporte Aéreo. Adalberto Febiliano, vice-presidente executivo da Associação Brasileira de Aviação Geral, e Ricardo Sterchelli, secretário executivo da Federação Brasileira de Controladores de Tráfego Aéreo. O Roda Viva é transmitido em rede nacional de TV, pela TV pública para todo o Brasil. E também por meio da Rádio Cultura AM em 1400 kHz. Para você participar, pode fazer a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão pelo telefone, está aí na tela, 3677-1310, código de São Paulo. Se você preferir o fax, 3677-1311, ou pela internet, utilizando o site do programa. O endereço é www.tvcultura.com.br/Roda Viva. Também no site você tem o blog da Cultura, que permite um diálogo com a direção da Fundação Padre Anchieta. Bem, boa noite. Eu queria começar o debate fazendo uma rodada rápida aqui dos participantes, colocando a questão que eu considero talvez uma das mais importantes, que é a seguinte: o aeroporto de Congonhas tem segurança para ser utilizado? Ele pode continuar a ser utilizado depois desse acidente? Eu queria começar pelo coronel Franco Ferreira. Sim, nos limites para os quais estiver capacitado. Vale dizer, peso de aeronave, velocidade de pouso. Sim, o aeroporto tem condições meteorológicas favoráveis, ele tem condições de ser usado para operação. Adalberto Febiliano, desculpa. Bem, o aeroporto de Congonhas tem todas as condições para operar com segurança. É tudo uma questão de manter as aeronaves dentro dos parâmetros que são determinados pelos fabricantes em função de peso, velocidade, temperatura, velocidade de vento. São os parâmetros que interferem com a distância necessária para você pousar. Isso tudo tem manuais que são homologados pelas autoridades certificadoras dos países, e dentro desses limites é totalmente segura a operação em Congonhas. Ainda mais agora que foi feita uma reforma nas duas pistas, o pavimento das duas pistas, até onde a informação que nós temos dos pilotos que operam lá é que a qualidade do pavimento ficou muito boa, né, salvo o problema de eventual deslize quando ainda não está feito o grooving na pista principal, mas a qualidade do pavimento, pelo menos o que eu tenho ouvido dos pilotos que operam frequentemente lá, é que ficou muito bom a qualidade do pavimento. Então, realmente eu não vejo nenhum problema de segurança no aeroporto de Congonhas. Em vez de eu seguir a rodada um a um, eu vou inverter a questão e colocar a seguinte questão: quem é que considera que há algum dado a acrescentar em relação ao que foi dito, ou que discorda desse ponto? Porque senão nós vamos ter, se todos concordarem, nós vamos perder um tempo aqui dizendo sim, sim, sim. Eu queria acrescentar uma coisa só, é o seguinte: a parte de segurança e aviação é essencialmente uma questão numérica. A segurança e aviação, ela é rainha, ela é o ponto mais importante da aviação, é o modo de transporte mais seguro, e você consegue estabelecer limites numéricos para a segurança. Estabelece limites numéricos, é uma questão puramente matemática, não é uma questão subjetiva, ela é totalmente objetiva e é dada, essas posições são dadas pela Organização de Aviação Civil Internacional e pelas próprias autoridades. Mas, com certeza, esses limites têm que ser respeitados, independente dos interesses econômicos e dos interesses pessoais, assim, acima de tudo. A gente tem que manter a segurança em primeiro lugar, como o Jorge já disse. Carlos? Eu tenho, sim, uma opinião formada, e é muito mais em função de observação, tá? E de reportes que nós temos recebido ao longo dos tempos. Nós criamos um ponto, uma data a partir da qual nós passamos a observar melhor Congonhas, que foi por ocasião daquele episódio do avião da BRA, que por muito pouco não se sinistrou ali ao lado da área de embarque das autoridades, entre a área de embarque das autoridades e o término do saguão do aeroporto. E a partir daquele instante nós tomamos um cuidado muito grande, porque o próprio presidente da empresa BRA, evidentemente, eles têm muito mais reportes da parte dos seus pilotos do que nós no sindicato.
E ele assumiu uma posição firme, dizendo que o aeroporto de Congonhas oferecia algum tipo de risco porque havia informes de derrapagens ou pseudo-derrapagens. Quando eu digo pseudo-derrapagens, são aquelas que se iniciam e imediatamente o piloto reassume o controle, quer dizer, descaracteriza o fato como um todo. É a tal aquaplanagem. Exatamente, a aquaplanagem. Então, a partir dali, nós passamos a observar. E só no ano de 2006, as derrapagens, as aquaplanagens registradas pela mídia de modo geral, foram 4. Tá? Mais uma com a própria BRA, uma com a Gol e mais uma com a TAM. Tá? Isso foram os fatos que nós tivemos reportados e filmados e reportados pela mídia de modo geral. E nós tivemos um conjunto de reportes, um volume de reportes que mostravam que muitas dessas derrapagens que iniciavam, dessas aquaplanagens que iniciavam e em seguida eram recuperadas pelos pilotos, tá? Não eram reportadas, evidentemente, de forma constante. E isso ultrapassou em número, tá, essas 4 derrapagens ao longo do ano de 2006. Então, nós tomamos uma posição. Nós entendíamos o seguinte: o aeroporto de Congonhas, por ser um aeroporto atípico, que é um aeroporto que ele vem sendo adequado às realidades e necessidades de momento de uma população que tem suas necessidades, e isso até certo ponto é compreensível, nós tivemos uma compreensão bastante especificista no que diz respeito à operação do aeroporto de Congonhas. O aeroporto de Congonhas é um aeroporto problemático. A partir do momento que você tem uma pista de 1.435 metros, que é a chamada pista auxiliar, e a outra pista de 1.940 metros, que é a pista principal. Tá? E essas duas pistas são consideradas pelas regras da OASI como pistas críticas, que a OASI considera toda e qualquer pista inferior a 2.000 metros, pistas críticas. Mas estão dentro do limite da segurança. O comprimento da pista é para você operar as aeronaves que estão lá hoje. Ela é suficiente tecnicamente. É lógico que é estranho um aeroporto que tenha que parar, como recentemente, 4 ou 5 vezes por dia por causa de chuva. Eu já morei no Canadá há 4 anos lá, vi neve, chuva, nunca vi aeroporto parar por causa de água. Então, isso é uma insegurança. Com a reforma, eu entendo que a situação melhorou. Mas, tecnicamente, o comprimento da pista é suficiente para pousar qualquer nave que hoje está operando regularmente naquele aeroporto. Agora, eu queria colocar uma outra questão que essa primeira rodada estabelece, que é o seguinte: o que foi dito aqui é que o seguinte: dentro dos limites, dentro do que é recomendado, o aeroporto é seguro. A pergunta é: esses limites estão sendo obedecidos? Quem é que começa? Eu acho que a minha explanação ela foi um pouquinho prejudicada, porque eu estava indo no fechamento de posição. Então, por favor. Tá? E tudo bem, posso até concordar que ela está dentro de limites, etc. e tal. Mas nós temos que considerar o seguinte fato: o aeroporto de Congonhas não tem área de escape. Então, nós pilotos, eu sou piloto, eu estou fazendo análise como piloto, representante de uma categoria que faz o mesmo que eu. Franco Ferreira é piloto, o Febeliano é piloto. Quando você vem numa aproximação, você vai fazer as suas considerações, que é o que a gente chama de briefing mental, tá? E tem outro que é o briefing explícito. Você vai combinar com o teu colega, se você tiver um avião de maior porte, se tiver um avião sozinho, é com você mesmo. E você vai levar em consideração, sim, o fato de um aeroporto não ter área de escape. O que é área de escape? É o prolongamento, tá, do caixote operacional da área de asfalto, né, onde você vai poder, então, se num dado momento lhe faltar freio, ou tiver algum problema, uma derrapagem, ficar nos limites não operacionais da pista, mas você sair para fora desses limites operacionais e ainda ter o fator segurança até certo ponto garantido. Talvez no limite você quebre os trens de pouso da sua aeronave, mas os seus passageiros vão sair, vão desembarcar e vão continuar suas vidas. Eu gostaria até de fazer uma analogia, se me permite, em relação ao aeroporto do Santos Dumont. O aeroporto do Santos Dumont é um aeroporto também crítico até certo ponto, mas eles têm uma coisa que lhes habilita ter uma condição melhor de operação. Pelo seguinte: apesar do aeroporto do Santos Dumont não ter uma área de escape programada, projetada e construída, tá, ao longo do prolongamento da pista, eles têm uma área de escape natural. E todas as aeronaves que caíram dentro d'água, e o Franco Ferreira tem muito mais condição que eu, porque ele foi investigador, né, mais tempo que eu também, e todas as aeronaves, ou as aeronaves que caíram dentro d'água no prolongamento da pista do Santos Dumont, só teve uma vítima, que foi um passageiro num avião da VASP, um samurai da VASP, na década de 70, que não sabia nadar. Porque um dos pilotos que também não sabia nadar conseguiu chegar sobre a Ásia e sair.
Então, essa é a consideração que eu faço em relação ao aeroporto de Congonhas. Tá certo. Então, eu recoloco a questão do... Eu queria só questionar, Camacho, depois da reforma nas pistas, depois que foi feito o recapeamento, você continua tendo reclamação de que a pista está lisa ou só está lisa nesses últimos 2 dias que choveu? Na verdade, por ocasião deste acidente que ocorreu, agora terça-feira última passada, eu recebi 2 informes de colegas que a pista principal de Congonhas estava levemente escorregadia. Tá? Ou seja, dificultando um pouco a capacidade de frenagem da aeronave, mas que não dava ainda para considerar. Mas também eu tive um outro fato, tá? Que foi a informação de que a Infraero, 20 ou 30 minutos antes do pouso, ou da tentativa de pouso do colega que terminou em acidente, ela tinha feito uma leitura de lâmina d'água e concluiu que não havia empoçamento, que a lâmina d'água era inferior a qualquer possibilidade de se provocar e se produzir uma aquaplanagem. Então, eu tenho que levar em consideração esses eventos. Agora, como piloto, eu serei absolutamente conservador, sempre, não tenho a menor sombra de dúvida. Então, se nós temos um aeroporto que não tem área de escape, vamos trazer para nós alguma coisa que nos produza uma vantagem. Tá. E essa vantagem seria exatamente no que diz respeito a choveu a operação no aeroporto de Congonhas, pelo menos para as aeronaves que podem correr risco de ultrapassar limites, deve ser interrompida. E aí, além disso, nós temos um ponto que vem a nosso favor. Com toda essa pressão que nós vínhamos fazendo sobre as autoridades e tudo mais, num dado momento veio o CENIPA e fez uma recomendação de observar-se uma lâmina d'água de 3 milímetros. Quer dizer, por que não 5, por que não 8, por que não 10, por que não fechar o aeroporto? Evidentemente são outros pontos. Nós controladores, para análise estatística, nós tivemos, são registros, relatos de controladores de voo da Torre São Paulo. No domingo, quando a chuva se iniciou, foram 10 reclamações registradas em livro de ocorrência de pista escorregadia, de aeronaves operando em Congonhas, aviação regular. Na segunda-feira foram 3, antes do Pantanal, que não se sabe a causa ainda do incidente que aconteceu com aquele ATR. Correção, acidente. Acidente, correto. Acidente que ocorreu com a ATR. Então, para dados estatísticos, aconteceram muitas reclamações. As reclamações existiram. Os controladores da Torre São Paulo solicitaram o fechamento da pista, solicitaram a verificação, só que pela mudança de regra hoje em dia, quem faz esse fechamento não é mais a torre de controle nem a administração do aeroporto, é o CGNA, o Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea, com um oficial que nem naquele aeroporto se encontra. Ele é que decide sobre o fechamento ou não, para não gerar atrasos e não gerar caos na malha aérea. Então, essa situação a gente considera de risco e aquela pista não tem condições de operação molhada pelos relatos que aconteceram. Repito a mesma pergunta para você. Você tem algum relato de reclamação de piloto com a pista seca? Não. Então, acho que nós podemos concluir, Marco, que a reforma na pista ficou boa. A pista seca tem plenas condições de operação. Perfeito. Concordo. Perfeito. Concordo. Até os controladores concordam com isso. Uma questão que eu vou me referir a ela depois, foi o que o Camacho falou, é o seguinte, se nós estamos com condições boas de pista seca, pista molhada, mede-se. Há reclamações de escorregamento na pista auxiliar? Alguma vez? Depois de fora da reforma? Eu não tenho registro disso. A reforma da pista auxiliar está com grooving e ela está com um ótimo coeficiente de aderência. O que falta fazer na pista principal é o grooving. Então, vamos acabar com esse grooving e nós teremos o aeroporto com uma boa aderência e que nós não temos que medir lâmina d'água, nós temos que verificar coeficiente de fricção, de atrito e fazer medida como faziam antigamente. Não é lâmina d'água, é coeficiente de fricção com o equipamento adequado. A probabilidade de um avião cair com área de escape ou sem área de escape é a mesma. A área de escape nos dá uma possibilidade de sobrevivência um pouco maior, é fato isso daqui. Agora, quando nós temos um limite de velocidade de 120, nós andamos a 80 ou nós vamos no limite? É uma decisão própria do comandante da empresa aérea. Se tem área de escape e eu tenho a probabilidade de sobrevivência, vamos levar isso no limite um pouco maior, deixa o passageiro decidir se ele prefere embarcar em Guarulhos com área de escape ou em Congonhas sem área de escape. Ponto fundamental, o fim da linha é esse daqui. Congonhas é um aeroporto que não tem a Runway End Safety Area, que é o RESA,
que a ICAO fala, que é recomendável, mas não tem. Nós poderemos diminuir a pista de Congonhas para dar-lhe uma área de segurança de extremidade de pista. Vai afetar a capacidade dos aviões? Vai. Será relevante? Nós vamos verificar. Os aviões poderão chegar em Brasília? Talvez possam. Poderão chegar em Salvador? Provavelmente não. 319 opera, o avião Airbus 319 opera em Santos Dumont, vai operar em Congonhas com pista reduzida? Provavelmente operará. Então é uma questão simplesmente de dimensões, porque se nós estamos 250 mil operações por ano em Congonhas em 4 anos e nós tivemos uma queda, nós estamos com 10 a menos 6 probabilidade de queda. É uma análise matemática apenas. A relação do aeroporto tem com o seu ambiente que ele atende, a área, a cidade que ele atende, se dá de duas formas: ruído e facilidade. A facilidade é que você não tem que andar muito para chegar no aeroporto, e você tem essa facilidade de você rapidamente, no tempo de porta a porta, o tempo da tua origem inicial, de fato, até o aeroporto é baixo. A desvantagem é que ele gera barulho. Nós estamos respeitando 11 da noite às 6 da manhã. Eu moro lá perto, 5h30 eu acordo com o primeiro avião que passa em cima de mim. Eu já acordei, já fiquei ouvindo avião até meia-noite e meia, eu moro até 2 horas na crise forte do apagão. Então, é simplesmente estabelecer quais são os limites e negociar esses limites com a comunidade. Por falar em comunidade, eu queria exibir aqui a pergunta da diretora da Sociedade de Amigos de Bairro do Brooklyn Velho, Regina Monteiro, que tem uma questão sobre a redução no volume de pousos e decolagens no aeroporto de Congonhas, justamente. Vamos ver. A sociedade toda sabe que o aeroporto veio primeiro, a cidade adensou, ela cresceu, o pessoal gostava de morar do lado do aeroporto de Congonhas. Mas o aeroporto de Congonhas, na década de 90, tinha capacidade para 4,5 milhões de passageiros ano. Hoje nós estamos com 17 milhões de passageiros ano. Quem controla isso? Quem tem que controlar? Como é que a gente faz para que um plano diretor aeroportuário realmente aconteça, para que os passageiros deixem de tomar o avião em Congonhas, para que tenha conforto em outros aeroportos? Como é que faz isso? Como é que faz isso acontecer? Essa é a grande pergunta que nunca ninguém responde e nunca ninguém efetiva para que isso aconteça. Quem é que responde? Eu posso falar. O aeroporto de Congonhas gera ruído. O ruído de um avião, de uma operação aeroportuária, incomoda porque ele é espaçado. Uma avenida como a Bandeirantes, como a Washington Luiz, gera um ruído talvez maior que o aeroporto. Só que ele é mais confinado, mas ele é um ruído tão prejudicial quanto. Então, mais uma vez, é uma questão de negociar. População local, que envolve o aeroporto, e a autoridade aeroportuária, fechamento do aeroporto. A quantidade de aviões, de passageiros, não é medida de capacidade de aeroporto. Você coloca mais passageiros, menos passageiros, o passageiro pode decidir ficar mais tempo na fila, ter um desconforto maior para não ter que ir até Guarulhos. A decisão é dele. Agora, que cabem 40 movimentos por hora, 36 movimentos por hora, 48 movimentos por hora, isso é uma medida fixa, não se pode mudá-la. Aquele é o limite superior da operação. Nós não podemos botar mais do que 30 aviões no pátio de Congonhas se tem apenas 30 posições de estacionamento. Isso é limite físico. O limite pessoal, limite de passageiros por ano, é uma coisa que se pode negociar em função do conforto. Deixa eu só fazer uma pergunta, só fazer uma pergunta de leigo, porque eu acho que é importante. É o seguinte, pelo que eu conheço de outros países e também da leitura na imprensa, em várias cidades grandes, os aeroportos de maior movimento, que geram os voos de mais longa distância e com menos conexões, quer dizer, que não reúne, que não liga uma cidade com a outra, uma grande cidade com a outra próxima, são distantes, né? Não precisa ir muito longe. E em Minas Gerais já é assim. E, no entanto, o que tem acontecido, se as estatísticas que eu li são corretas, é que Congonhas tem aumentado o seu tráfego constantemente. Eu queria entender se isso é assim mesmo, quer dizer, é só uma questão estatística. Nós temos dezenas de aeroportos que ficam em centros de cidade. A gente pode citar aqui aos montes. Em Dallas, que tem um dos maiores aeroportos do mundo, que é o Dallas-Fort Worth, você tem no centro da cidade o Love Field, que é a base da Southwest. Em Nova York você tem LaGuardia. Em Milão você tem Malpensa, que é o grande aeroporto internacional, mas tem Linate, que fica próximo do centro, onde saem diversos voos para a Europa. A gente pode continuar aqui a noite
noite inteira citando exemplos parecidos com o aeroporto de Congonhas, de aeroportos que ficam no centro da cidade. E com o mesmo volume de tráfego? O volume de tráfego, o Leal estava me dizendo um pouco mais cedo que justamente tem um que é exatamente o mesmo volume de tráfego do que Congonhas. Na realidade, existe essa realidade de aeroportos centrais. Os aeroportos centrais, eles são extremamente importantes, porque não tem nenhum sentido sair de São Paulo, ficar 45 minutos no trânsito para chegar em Guarulhos, pegar um voo de ponte aérea de 35 minutos. Adalberto. E todos eles foram feitos nas décadas de 30, 40 e 50. Início da década de 50. E todos eles foram dominados pela cidade, foram envolvidos pelas respectivas cidades. E todos eles tiveram a qualidade, a natureza da operação que ali se desenvolvia reduzida em decorrência de terem sido envolvidos pela cidade. É o caso de Santos Dumont, é o caso de National, agora chama-se Reagan, em Washington, e é o que tem que ser feito. Tem que reduzir o aeroporto de Congonhas para um tipo de operação que satisfaça a necessidade do usuário e do povo, sem incomodar o povo que está em volta. Mas, Coronel, quem vai reduzir esse tráfego em Congonhas? Porque o Leal falou que o passageiro pode escolher. Eu sei, mas o Leal falou que o passageiro pode escolher onde ele vai. A agência reguladora. O passageiro, ele vai ficar em Congonhas, porque ele tem frequência, aeroporto próximo e mais. Não existem diferenças tarifárias. Então, esses exemplos internacionais, você não existe um grupo de aeroportos dominado pelo governo federal. E nesses aeroportos existe certa competição. Então o passageiro, na hora que ele vai pagar a passagem, ele percebe uma diferença e ele tem um incentivo quando passa aí. Agora, que incentiva um passageiro que mora na zona sul de São Paulo, que tem que fazer uma ponte aérea, qual a vantagem que ele tem de ir para Guarulhos, se lá tem menos frequências? É um aeroporto mais complexo, distante e com tempo de acesso imenso. Então, na verdade, eu concordo que tem que ter regulação, mas a regulação tem que ser efetiva e tem que ter instrumentos para fazer essa regulação. Com extrema facilidade. Com extrema facilidade. É só autorizar somente a operação nestes aeroportos, nestas condições, vai para o Rio, para o Santos Dumont, para Congonhas, de aeronaves que encaixem num determinado perfil. Eu me lembro muito bem, talvez não seja do seu tempo, professor, a mudança do Eletra para o Boeing 737 na ponte aérea. Não, deve ser do tempo dele. Uma boa lembrança. A mudança do Eletra por Boeing. Essa operação comecei eu quando a VASP fez estatal, 1º de abril de 87, a Operação Ponte Alternativa, que decolava com ponte com o 737 de Congonhas e ia para Galeão. Não podia operar. Então, por quê? Nós começamos essa operação e nós fizemos o teste, o IPT verificou, o ruído era menor que o do Eletra. Primeira coisa. Segunda coisa, era uma operação que tinha 6 vezes por dia. No dia da operação, divulgada o nível de ruído mais baixo, apareceram os moradores, representantes dos moradores, para reclamar. Eu perguntei qual é a sua profissão. Os dois eram corretores de imóveis. Tá? Sim. Então, obviamente, nós temos que ter um equilíbrio. Deve ser negociado um equilíbrio entre o usuário que usa o aeroporto, que não quer se deslocar, e o usuário que mora, ouve o aeroporto. Então, essa negociação tem que ser feita. Com certeza. Efetivamente. Agora, não está sendo respeitado o horário noturno, que foi estabelecido entre 11 e 6, esse negócio está sendo flexibilizado, como estão sendo flexibilizadas uma série de coisas na nossa aviação civil. Isso aí você pode mudar, inclusive, atendendo isso daqui, por que o governo quer estimular o uso de Guarulhos? Abaixa a tarifa de embarque, a taxa de embarque, abaixa a tarifa de pouso. Por que não faz isso? Porque tem uma regulamentação que estabelece que a tarifa de Congonhas é a mesma de Galeão, que é a mesma de Guarulhos. Muda isso daqui. Já se tentou fazer isso?
Eu queria chamar a atenção para dois aspectos. Um comentário que o Léo fez anteriormente, dizendo que só cabe 30 aviões no pátio, só cabe 30 aviões no pátio. Eu tenho que falar, a aviação geral não é assim. A aviação geral em Congonhas tem pátios próprios, salas de embarque próprios, ela não usa a infraestrutura do aeroporto. Do aeroporto ela usa somente a pista. E a pista tem uma capacidade muito maior do que as 30 posições. E uma outra questão que eu queria levantar também, que eu acho muito importante, nós não podemos pensar, quando nós falamos em incomodar menos a população, não é só pensar em quantidade de voos, é em como operar esses voos. Existem já procedimentos desenvolvidos em outras cidades em que a aproximação, a rampa de aproximação do avião para o aeroporto não é de 4 graus, como é no caso de Congonhas. Ela é de 7 graus, ela é mais inclinada. Portanto, os aviões passam mais alto nos bairros residenciais mais distantes da pista. Você pode reduzir significativamente o impacto sonoro dos aviões nos bairros em torno de Congonhas, utilizando um procedimento que já é utilizado em outras cidades. E não precisa diminuir o número de voos para diminuir o incômodo da população. Ok, nós temos que fazer um rápido intervalo. Eu queria apenas registrar um erro que eu cometi aqui. A pergunta que nós vimos ali é de Sandra Assali, presidente da Associação Brasileira de Parentes e Amigos de Vítimas de Acidentes Aéreos. Eu apresentei aqui ela incorretamente. A crise começou após o acidente de setembro passado, envolvendo o Boeing 737-800 e um jato Legacy na Mata Amazônica. 154 pessoas morreram. Após a queda do avião da Gol, os controladores de voo reduziram o número de aeronaves que monitoravam. Os reflexos foram vistos em todos os aeroportos do país. E o brasileiro sofreu as consequências. A confusão tomou conta dos saguões, com muitos voos atrasados ou cancelados, e milhares de passageiros amontoados pelos corredores. O aumento no número de passageiros e a falta de estrutura dos aeroportos e das companhias aéreas também são apontados como responsáveis pela crise. Em Brasília, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados investiga as causas, consequências e responsabilidades pela crise do sistema de tráfego aéreo. Segundo a Infraero, que administra os aeroportos, o volume de passageiros em Congonhas aumentou de mais de 12 milhões em 2002 para pouco mais de 17 milhões em 2005. Bem, o que eu queria colocar é exatamente essa questão. Essa é o chamado caos aéreo, que começou logo após o acidente com o Gol, não parecia ter sido solucionado mesmo antes desse acidente, que chama a atenção para a questão da segurança e também para a questão do transporte aéreo, mais do que tudo. Quer dizer, o transporte aéreo, todos os senhores sabem, é utilizado por um percentual pequeno da população, percentualmente. Quer dizer, a grande maioria das viagens não é feita de avião. Agora, que pergunta que eu coloco para reiniciar esse bloco, o que não impede a gente de voltar aos temas do bloco anterior, é isso. Esse problema está resolvido e o que é preciso fazer para resolvê-lo. Eu pediria só que a gente fosse sintético nas respostas, porque, obviamente, essa questão daria um programa inteiro e muito mais. Não, o problema... Ricardo. Antes de tudo, o problema não está resolvido. Acusar os controladores de reduzirem o número de aeronaves sob controle é uma acusação errada, assim como fomos acusados de sabotadores. Muito pelo contrário, os controladores resolveram manter a segurança aérea a todo custo. O que acontecia e que continua acontecendo, controladores trabalham sob pressão, embaixo da clave militar, e isso não é aceitável. Um profissional que é responsável pela segurança de milhares de aeronaves trabalhar como está trabalhando no Centro Manaus, por exemplo, com um batalhão de operações especiais armados na porta do centro de controle, para a segurança ser mantida. Então, o caos aéreo não foi solucionado e essa situação ela é extremamente temerosa. Nós, controladores, consideramos que o risco de um novo acidente ou de uma nova colisão ele existe. Profissionais estão trabalhando sem preparo. Controladores estão colocados no centro de Brasília sem nenhum preparo, sem nenhum treinamento. E isso é muito temeroso para todos. Eu tenho na minha casa um jornal, Estado de São Paulo, que saiu no domingo, logo depois do início da crise, em setembro do ano passado. E nesse jornal eles entrevistam um controlador. E o controlador diz textualmente:
Eu costumava controlar 24, 25 movimentos por hora, achava isso ótimo, me sentia muito útil, me sentia muito bem porque controlava com toda a segurança e eu achava que estava fazendo um ótimo serviço, me sentia muito bem fazendo isso. Tinha colegas meus que conseguiam controlar até 28, 29 tráfegos e tudo dentro da maior segurança. Isso eu estou repetindo em linhas gerais o que esse controlador diz. Veja bem, a questão, eu respeito muito o movimento dos controladores. Os controladores têm muita razão em diversos aspectos que eles levantam. Houve uma gestão de recursos humanos muito pobre no que se relaciona a controladores de tráfego aéreo, mas realmente eles não estão simplesmente mantendo a segurança. A segurança já era mantida antes, os controladores estão certamente trabalhando com o regulamento debaixo do braço. Eu entendo a posição deles, entendo em função das dificuldades que eles enfrentam na carreira e alguns até mesmo causados pela própria natureza militar da carreira. Eu soube, por exemplo, de um controlador que ficou 29 dias sem ter um descanso, porque ele cumpria as regras dentro da norma que prevê o descanso dele. Só que quando ele estava de descanso, aí ele tinha que tirar a guarda, ou ele tinha que fazer educação física, ou tinha que ir para a formatura, ou tinha que treinar a ordem unida, ou tinha que treinar tiro. Ele ficou 29 dias sem tirar um dia de descanso. Isso é o tipo da coisa que não pode acontecer. Você não pode ter um controlador de tráfego aéreo com a tensão que ele está submetido todo dia, com a responsabilidade que ele tem, ficar 29 dias sem ter um dia de descanso. Então isso é caso que foi relatado para mim. Você acha incompatível a atividade militar com o tráfego aéreo? Veja bem, a ABAG defende de muito tempo, né, que não faz nenhuma diferença se é militar ou civil, desde que o serviço seja bem prestado, seja de qualidade adequada. Agora, certamente, nós já discutimos isso várias vezes com diversas esferas de governo. Você tem o Brasil, não é um Brasil, o Brasil são muitos Brasis. É diferente o controlador de tráfego aéreo que precisa ficar na torre do aeroporto de Porto Velho do controlador de tráfego aéreo que tem que cuidar do centro de aproximação de São Paulo. São perfis totalmente diferentes, precisa de habilidades mentais, intelectuais, emocionais totalmente diferentes. E na medida em que você diz que os dois são sargentos, que os dois são iguais, que eles recebem o mesmo salário, você vai ter certamente dificuldades em acertar, né, o salário adequado, a remuneração adequada para os dois casos. Então, realmente, você precisa de uma estrutura mais sofisticada do que a que existe hoje. Essa é a posição que a ABAG vem defendendo há bastante tempo. Nós temos, né, a dizer também que com a carta branca dada ao comandante da Aeronáutica no dia 22 de junho, a gente tem uma situação muito grave. Antes disso, estávamos trabalhando com o regulamento debaixo do braço, sim, para manter a nossa segurança, tanto pelas acusações criminais que os nossos colegas sofreram lá em Brasília e tudo que aconteceu, mas a partir do dia 22, os controladores trabalham sob uma pressão absurda. O coronel-chefe do Sindacta, coronel Candes, no dia 22/6, isso numa reunião com controladores, que o regulamento estava rasgado, que quem manda agora são eles, né, a partir daquela carta branca dada pelo presidente da República. Então, a situação com profissionais não treinados e não regulamentados é temerosa. Foram 14 controladores afastados em Brasília, 14 controladores experientes, 1 em São Paulo, mais 6 em Manaus. Então, e esses 6 em Manaus estão sofrendo uma pressão psicológica absurda. A foto deles está exposta na entrada do centro de controle, como se fossem bandidos procurados para não entrarem no centro de controle. Essa situação, o militarismo ele acaba complicando muito a relação profissional de um serviço tão essencial. É verdade. Eu queria complementar alguma coisa nesse sentido também. É o seguinte, se houve uma carta branca dada pelo presidente Lula, é que de uma certa forma o presidente Lula antes permitiu que houvesse uma ingerência em assuntos de hierarquia militar. Ele permitiu que houvesse uma negociação... Permitiu não, providenciou.
providenciou que houve uma... Determinou. Determinou. Não é que... permitiu. Bom, o fato foi que houve uma negociação de 2 ministros com os controladores militares, passando por cima da hierarquia, o que, em termos de hierarquia militar, é uma coisa desabonadora, tá certo? Então, foi criada uma situação constrangedora de um lado e ele teve que tomar uma medida constrangedora de outro também. Fazendo um pouco eco ao que o Verbeliano falou, tem dados do DSEA que dizem... É o DSEA? Desculpa, perdão. É o Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Tá? É responsável por todo o controle de espaço aéreo brasileiro, controle de tráfego, defesa aérea, etc. Muito bem. O DSEA tem estatísticas que mostram que na área terminal São Paulo e em outras áreas terminais do Brasil, o tráfego entre 98 e 2001, nós estamos falando de tráfego aéreo, não é passageiros. O tráfego era 30% superior ao que nós temos agora, ao registrado no último ano. Nós não tivemos apagão aéreo 98, 99, 2000, 2001. O que o Adalberto falou agora, que declarações que você pode controlar 24, 25, 26 tráfegos, etc., é eco dessa época, aparentemente. Então, como é que nós tínhamos tráfego 30% superior em 98 e nós não tínhamos apagão, e nós tivemos um apagão exatamente na decorrência de um acidente? Nós temos um presidente sindicalista, eu concordo com o Verbeliano que existem diferenças salariais que devem ser questionadas e devem ser solucionadas, mas enfim, nós temos que ter um pouco de flexibilidade para acertar isso daqui. Que aparentemente houve contingenciamento de verbas, as companhias investiram em aviões, as companhias não estão deixando de cumprir com seus compromissos com as taxas de embarque repassadas que os passageiros pagam, não estão deixando de cumprir com seus investimentos de taxas de aeroportuárias, TAM e TAT, que é as taxas de navegação e de telecomunicações, etc. Essas taxas, no meu entender, são dinheiro carimbado que deve ser passado automaticamente para o DSEA para que ele possa atender essa demanda. Muito bem, esse dinheiro foi passado? Houve algum contingenciamento de verbas em prol de uma superávit primária isso daqui? Aparentemente a CPI do apagão está pesquisando isso daqui e nós poderemos ter algumas indicações breves disso daqui. Franco, deixa eu só complementar. Houve contingenciamento de verbas pesado, amigos que eu tenho dentro do DSEA, técnicos excelentes, oficiais e sargentos, todos eles reclamam de como o contingenciamento de verbas atrapalhou o desenvolvimento técnico do departamento, do setor do Comando da Aeronáutica. Agora, claro, respeitosos à hierarquia, eles não podem declarar isso abertamente. Então, agora, houve sim. Interessa o que os ministros da área econômica vão puxar lá suas estatísticas, vão dizer que não houve, houve sim, e houve modernização que não foi feita, houve manutenção que não foi feita por falta de recursos. Parece-me que todos nós estamos aqui puxando a brasa um pouquinho para a nossa sardinha. O caos aéreo não decorre nem exclusivamente do problema do controlador, nem exclusivamente do problema dos aeroportos ou do que quer que seja. É uma quantidade de coisas entre as quais está presente a do controlador, entre as quais está presente a de gerência, entre as quais está presente a de contingenciamento de verbas. Há que se notar que na nação brasileira, controle de tráfego aéreo começa em 1941, com controle de defesa aérea além do oceano, lá na Itália. E nunca teve problema. E sempre foi militar. E sempre fez sentido a educação física e sempre. Não necessariamente. A Panair do Brasil executou esse serviço muito bem feito. Eu não entendi. A Panair do Brasil executava esse serviço muito bem feito com a TASA, Telecomunicações Aeronáuticas, feito por civis. Sim. E isso foi herdado pelo Ministério da Aeronáutica. E foi absorvido quando a Panair foi fechada, não sei como, nem porquê, não acho que esteja no nosso tópico neste momento. Quando a Panair foi fechada por algum motivo, a TASA foi absorvida e continuou a prestar seus serviços sem problema nenhum. Continuou até ser extinta agora, há pouco tempo atrás, não é? Ela foi absorvida pela Infraero. Foi absorvida pela Infraero. Foi fazer o núcleo... Sem indenização para a Panair. Não entendi? Sem indenização para a Panair, só lembrando aqui rapidamente.
Essa foi a parte que nós tínhamos deixado para lá. Eu não sei, eu não conheço o suficiente do fechamento da Painéia. Sei que há a fumaça por baixo desse fogo por baixo dessa fumaça aí. No caso do caos aéreo, que é o que parece-me que interessa para a população e é o tópico do problema, do programa. Não se pode, eu acho que não se deve setorizar a questão. Isso significa incluir as empresas aéreas como responsáveis também? Com certeza. São todos, somos todos. Somos os coronéis citados, até nomeados aqui na nossa mesa, somos os controladores responsáveis por isso, somos os controladores que mereceram prisão militar. Mas quem vai colocar ordem no setor, então? Porque você tem aqui problema com aeroportos. Então, a gente está falando de Congonhas. Guarulhos logo virou outro Congonhas. A resposta é uma sigla, ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Você tem problema no setor aéreo, tem problema em aeroporto. As empresas buscando lucratividade máxima, o passageiro querendo voar em Congonhas. São Paulo cresceu, quem vai coordenar isso? Em nome dos passageiros, eu queria deixar claro que a responsabilidade não é deles. Eu queria destacar uma este coisa, não é responsável. Eu acho que nesse caos aéreo, a parte mais fraca é do passageiro. O passageiro não está sendo respeitado. Nós tivemos, eu não sou apenas professor da USP, eu trabalhei Varig, VASP, projeto de aeroportos também, tenho uma boa atuação fora da academia, e eu tive a oportunidade de trabalhar com o comandante Cholim quando nós começamos, ele começou junto com o Osíris a pensar a criação da ANAC. Nós conhecemos um pouco mais naquela época, depois o Rolim morreu, perdeu-se um pouco aquele projeto. O fato é que esse projeto da ANAC, ele teve uma ingerência política muito grande. Eu estava vendo há pouco tempo atrás os currículos dos diretores, está no site dos diretores da ANAC, poucos deles guardam alguma relação mais próxima com o transporte aéreo. Nós estamos tendo uma ingerência política grande na Infraero, que é uma outra responsável pelos aeroportos pelos quais passam 95% dos passageiros brasileiros, a grande maioria do tráfego brasileiro, e nós estamos vendo a Infraero ser contestada na CPI do apagão, contratos questionados pelo TCU. Nós tivemos no dia 18 de junho um seminário aqui de transporte aéreo feito pelo Partido Democratas, pela Fundação Liberdade e Ciência deles, e nós vimos senadores citarem nominalmente a Infraero como uma empresa corrompida, corrupta, etc. Está havendo uma ingerência política na aviação civil e nós temos que chamar um pouco de volta a responsabilidade profissional de técnicos que possam contribuir com isso daqui, que o governo abra espaço para que haja efetivamente essa participação. O Brasil tem técnicos em aviação civil que podem efetivamente, em conjunto com interesses políticos, sociais e econômicos, trabalhar para melhorar a situação. O que nós estamos vendo é um desaparecimento, um abafamento da inteligência. Quando se fala que a tarifa aeroportuária de um aeroporto de Congonhas tem que ser igual ao de Guarulhos, porque está no regulamento, ora, rasgue-se o regulamento, mude-se esse regulamento para permitir uma certa flexibilidade operacional. Eu queria colocar uma outra questão em debate ainda sobre esse caos aéreo, que é em relação à tecnologia. A questão foi colocada em relação à qualidade e atualidade dos equipamentos que o Brasil usa para controlar o tráfego aéreo. O sistema também chegou a ser questionado após o acidente com o Boeing da Gol no ano passado. Vamos ver a reportagem. No primeiro momento, foi levantada a suspeita de buracos negros no espaço aéreo brasileiro. Radares não teriam condições de monitorar os aviões em 100% do território. Esses locais, principalmente na região amazônica, deixariam as aeronaves sem acompanhamento, seguindo num voo cego. Os controladores de voos denunciaram também a carga de trabalho, ao serem obrigados a monitorar mais de 18 aviões, quando exigiam controlar apenas 14 aeronaves. A operação padrão, colocada em prática por eles, foi apontada como condição para realizar o trabalho com segurança. A desmilitarização do serviço de controle de voo é outra condição apresentada por especialistas para garantir a segurança do espaço aéreo brasileiro e a realização de um serviço de qualidade. A imprecisão nas telas dos controladores também chegou a comprometer a pontualidade dos voos. Responsáveis pelo monitoramento e com autoridade para dizer se o equipamento é adequado ou não,
controladores chegaram a pedir a substituição das telas, o que provocou atraso em voos. O programa de computador que alimenta esses monitores também foi considerado falho, ao não identificar o avião durante todo o seu percurso e criar sinais fantasmas na tela. Especialistas dizem que o software induz o controlador ao erro. Na hora dos pousos e decolagens, o problema levantado é a interferência de rádios piratas. As transmissões clandestinas prejudicam a comunicação entre controladores de voo e pilotos e já provocaram o fechamento dos 2 principais aeroportos de São Paulo, Cumbica e Congonhas. Bem, eu queria colocar parte dessas questões, já estavam sendo tratadas aqui na rodada anterior, mas acho que fica a questão dos equipamentos e também das rádios piratas e que risco isso causa. E se efetivamente, quer dizer, nós estamos defasados, falta investimento, essa questão. Eu não acredito que nós estejamos defasados e, mais do que isso, buracos negros existem sobre todos os oceanos. O corredor mais demandado internacional é o corredor do Atlântico Norte, não tem radar nesse corredor e os aviões voam e nunca batem, etc, etc. Então, a existência de, aspas, buracos negros sem cobertura radar é uma coisa que faz parte da aviação. Faz parte da aviação em locais, em rotas previstas sem a cobertura radar. Se você tem uma rota prevista com uma cobertura radar e com uma cobertura VHF naquela rota, sobre o oceano, a aeronave cruza com uma cobertura HF. Ela tem uma qualidade... Só HF explicar o que é uma frequência mais baixa, mas que tem um alcance muito maior. Perde-se um pouco da qualidade de transmissão, mas ela é feita com segurança sobre o oceano. O comandante Camacho deve ter feito isso várias vezes. Agora, quando você tem a previsão da operação de radares numa área, ou operação de VHF nessa área, e esse equipamento não funciona, e isso não é de maneira prevista, isso é de maneira súbita. Você tem numa rota cruzando de São Paulo a Manaus, que essa rota tem vários pontos que não se consegue comunicação rádio VHF, não se conseguia. Depois de muita discussão e muita conversa e muita solicitação, o comando da aeronáutica começou a dar alguma atenção maior à área técnica. A área técnica sempre foi uma área que, digamos, era segundo plano. Ela não era... Desculpa, você tem toda a razão, Ricardo. A comunicação tem que ser permanente. Agora, a cobertura radar, não me consta, e eu posso ser ignorante, de fato, nessa área, não me consta que você mude as separações por ter ou não ter cobertura radar. Agora, você está coberto de razão... Você está coberto de razão que a cobertura... A separação não radar, por exemplo, numa área terminal aqui como São Paulo... Não, estou falando de ACC. De ACC também muda. De fio superior, etc. Vamos tomar cuidado. De controle, Desculpa, área regional grande no país. Estou falando em aerovias, quando os aviões estão voando. Eu só pediria um favor para os senhores, que é o seguinte. Obviamente, o debate é complexo, não vamos resolver ele aqui, e nós temos uma dificuldade adicional que, como eu, boa parte dos telespectadores ignora detalhes muito aprofundados. Então, a gente vai ter que resvalar as questões, infelizmente, não chegar a conclusões taxativas sobre um ou outro ponto, mas apenas apontando caminhos para que as pessoas se informem melhor, porque, obviamente, Marcos, é complexo. será que os debatedores desse momento permitem uma interferência muito curta? Claro, coronel. O grande tráfego se acumula na região das grandes cidades. Aí impera um órgão do tráfego aéreo denominado APP, aproximação, que recebe o fluxo de aviões que vem de todos os lados. Quando eles se espalham na saída, eles se espalham em áreas nas quais o trânsito é efetivamente menor. A posição do professor Leal é de que nestas áreas mais amplas, tal como onde ocorreu o acidente inicial, o acidente do Gol, talvez não seja necessário o controle, a existência da cobertura radar. A posição do nosso controlador Ricardo é de que, estando prevista a cobertura radar, lá ela deve existir. Correto. Continue. É isso mesmo. Agência Nacional de Aviação Civil. Missão: regulamentar e fiscalizar as atividades das empresas. Estabelecer normas a serem obedecidas pelas companhias aéreas para o atendimento adequado dos passageiros. Punir as empresas infratoras. Infraero: administração de 67 aeroportos e 32 terminais de carga em todo o país. Construção e manutenção das pistas de pouso, pátio e terminais de passageiros. CENIPA:
Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, ligado ao Ministério da Aeronáutica. Investigar as causas dos desastres. Oferecer recomendações de segurança a empresas, pilotos e operadores. DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, também subordinado ao Ministério da Aeronáutica. Controlar o espaço aéreo, equipamentos e radares. Administrar os controladores de voo e técnicos de apoio. Sindactas, Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego. Controle e planejamento dos voos. Pelo que eu entendi, não falta a sigla, né? Para gerenciar, administrar e fazer funcionar corretamente. O que é que falta? Quer dizer, no que toca a esta questão da administração, do controle, da fiscalização, enfim, da governança. Na posição dos controladores da federação, a criação de uma agência civil de controle de tráfego aéreo, ela, pelo menos a parte da verba de controle de tráfego aéreo, que ela acaba sendo dispersada dentro da Força Aérea Brasileira, a gente não sabe para onde. No ano passado a gente tem informações de que essa verba foi de 950 milhões de reais pagas sobre taxas de navegação aérea, não são taxas de embarque, as taxas que as companhias aéreas pagam para voar. A companhia aérea paga para falar com o controlador de tráfego aéreo. Então, se esse dinheiro for concentrado numa agência, as condições de operacionalidade, de equipamentos, de investimentos no setor de tráfego aéreo civil, ela é muito maior. Outro ponto que a gente acha, apesar de todas essas siglas, CENIPA, DCEA, todas elas fazem parte da mesma instituição, todas elas estão subordinadas ao mesmo comando da aeronáutica. Como você pode ter um órgão que legisla, investiga, pune e aplica todas as regras? A gente tem tudo isso feito num órgão militar, além de tudo, que é um órgão fechado pela disciplina militar e pelo comando militar. Então a nossa opinião é que uma agência de segurança aérea civil independente também seria necessária, assim como é feito nos Estados Unidos, onde tem a FAA, que faz o controle e a legislação, mas existe o NTSB, que faz a investigação e a segurança investigações e segurança sobre o espaço aéreo. Isso seria um ponto necessário na organização. Bom, eu gostaria, antes de só chamar a atenção para uma coisa. Essa sopa de letrinhas é regiamente paga. Na aviação não se faz nada sem pagar. É taxa de pouso, é taxa de aeronavegação, é taxa de auxílio de navegação, taxa de área terminal, taxa de permanência. As aeronaves que voam no país, todas elas pagam taxas de valor significativo para o Estado brasileiro oferecer os serviços aeroportuários e de aeronavegação. Então, só que, infelizmente, o usuário não está sendo recompensado pela tarefa que ele paga. Se você chegar para qualquer empresa de carga aérea, por exemplo, ou passageiro, ou aviação geral, o que ele está pagando não volta para ele em termos de benefício, em termos de serviço no aeroporto, em termos de nível de serviço e qualidade atendida. Então, na verdade, até com relação ao questionamento sobre a gerência do sistema no Brasil, muitas das entidades brasileiras, vamos dar exemplo a Infraero, que administra centralizadamente 67 aeroportos. Que outro país do mundo, do porte do Brasil, tem um sistema centralizado, federal, praticamente monopolizado e sem competição? Como que esse investimento ele é direcionado e quem controla esse investimento? Porque o passageiro está reclamando da qualidade, a qualidade nos terminais de carga não é das melhores e o investimento que a Infraero faz no Brasil, ele acaba privilegiando alguns outros aeroportos que não estão tão ociosos e, por exemplo, Guarulhos, que precisa de uma terceira pista, precisa de um terceiro terminal. Isso é um projeto há 10 anos na gaveta. Então, essa sopa de letrinhas que é regiamente paga, né, pelos usuários. Né? Tarifas, não salários. Sim, exatamente. São tarifas que são pagas pelos usuários, elas estão um pouco desencontradas no momento. Mas quem que poderia... Que autoridade poderia definir isso? Em bom português, Marco, o que falta é alguém que dê um murro na mesa.
e que coordene e ponha todas elas agindo na mesma situação, só para entender, na mesma direção. Isso é uma atribuição do Executivo, do Governo Federal, ou depende de lei? Como é que é o negócio? Não, isso é uma atribuição do Ministro da Defesa. O Ministro da Defesa poderia fazer isso. Né? Mas se o Ministro da Defesa não fizer, alguém tem que fazer, alguém tem que colocar. O que não pode acontecer é a Infraero gasta 20 milhões de reais para reformar as pistas de Congonhas. Quando a reforma da pista de Congonhas está pronta, aí o CGNA, que é o Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea ligado ao DCEA, diz, não, mas agora que você fez a reforma, a capacidade do aeroporto diminui. E aí, então, por sua vez, a ANAC tem que remanejar todos os voos porque a capacidade do aeroporto diminuiu. Quer dizer, a impressão que dá é que cada uma das entidades não sabe o que a outra pensa a respeito das suas atividades. Então, acaba passando uma imagem de desencontro que eu acho que, no fundo, tem muito a ver com essas dificuldades que a gente está enfrentando. E eu queria só chamar a atenção, quando se falou aqui na ANAC, que a ANAC cuida só das empresas aéreas, só de atividades ligadas às empresas aéreas. Isso não é verdade. A ANAC cuida de muito mais do que isso. As empresas aéreas brasileiras todas juntas têm menos de 500 aviões. E o Brasil tem mais de 15 mil aeronaves registradas. As empresas aéreas regulares chegam a 96 cidades no Brasil. O Brasil tem 5.563 municípios. Essa diferença é justamente a aviação geral que cobre e que vem sendo relegada a segundo, terceiro, quarto plano nas decisões de todos esses envolvidos. Então, a Infraero nos tira dos aeroportos, não deixa os pilotos da aviação geral terem acesso às suas aeronaves. Recentemente, um piloto de um helicóptero em Guarulhos foi parar na Polícia Federal porque ousou chegar, né, no helicóptero, que é um absurdo. É um piloto, o serviço dele é aquele, o emprego dele é voar o helicóptero. Você tem problemas seríssimos. O DCEA nos alijou do espaço aéreo, não deixou que nós decolássemos. A ANAC, na hora de distribuir os slots, prioriza absolutamente o transporte aéreo comercial. E tudo bem, tem que ter mais prioridade no transporte aéreo comercial. Nós entendemos, a aviação geral entende isso, mas a prioridade maior não significa a exclusividade, que é o que nós vimos muitas vezes. Eu queria acrescentar um dado em defesa aqui mais uma vez, dos leigos, que é o seguinte: a ANAC, se eu também não estou enganado, ela é a porta de entrada das reclamações e das queixas dos passageiros em relação à qualidade do serviço oferecido pelas empresas. Eu presenciei mais de uma vez nesses últimos meses a fila de pessoas reclamando no guichê lá dos aeroportos em relação a atrasos, cancelamento de voos, mudança de passageiros de um voo para o outro. Bom, o dado que eu queria mencionar é assim, um dado de junho. O IDEC registrou 7.726, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, 7.726 downloads da carta modelo para ingressarem os passageiros com ações indenizatórias. E nesta condição em que o passageiro se encontra de reclamação, o que já é sabido é que não adianta reclamar. A questão tem que ser transformada num boletim de ocorrência para que haja algum tipo de efetividade na reclamação em relação à qualidade dos passageiros. Então, quer dizer, eu acho que não era uma questão que foi colocada aqui, mas acrescenta-se isso também. O coronel ia falar alguma coisa anteriormente? Eu vou esperar a oportunidade. Eu acho mais que essa parte de reclamação, você falou bem, que há pouco tempo nós vimos agora nos jornais que as companhias foram multadas em 113 mil reais em multas por parte da ANAC, e eles estão cobrando 150 milhões de reais do governo por atrasos, etc. As companhias fazem um lobby muito forte com a ANAC, elas demandam horários para a ANAC concede horários de voo, slots, OTRANs para as empresas aéreas começam a operar, depois, como a Adalberto falou, reduz-se a capacidade que era divulgada, ela é reduzida, apesar do investimento feito na ordem inversa, que aumenta esse terminal e depois faz a obra de segurança, como aconteceu em Congonhas. E as companhias como aconteceu no Brasil inteiro. Em termos gerais, mas o Congonhas nós estamos vendo uma coisa bem agora. E nós estamos vendo agora a ANAC enfrentando o caos aéreo sem saber bem o que fazer. No entanto, há 4, 5 anos atrás, o DAC investiu uma quantidade grande de dinheiro em comprar um modelo de simulador de espaço aéreo, que é o TAAN,
pagou uns $600 mil, mais ou menos, no contrato com a Mitra e tudo. Esse modelo está na ANAC, estava no antigo IAC, está na ANAC e não está sendo utilizado. E já fazem quase mais de 8 meses do acidente e é um modelo que pode ser utilizado para analisar estrategicamente o espaço aéreo, tentar remodelar, reestruturar um investimento grande e eu conheço as pessoas que trabalham na ANAC ou no DCEA que são capazes de tirar esse modelo e em nenhum momento ninguém chegou para eles e falou: eu preciso da ajuda de vocês. Ou seja, todo esse estudo depois do acidente, 8 meses de trabalho, não está aparentemente sendo baseado em critérios técnicos. Ou seja, está sendo tudo no achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo, mas ninguém sentou para analisar qual a capacidade da área terminal de São Paulo, qual a capacidade dos aeroportos, como remodelar utilizando de critérios técnicos. Então, pouco está sendo feito nesse sentido, eu concordo com você. Esse eu acho que acaba sendo um problema da gestão militar em si. Existem mentes privilegiadas no Brasil, estudiosos sobre o setor, que podem fazer um trabalho muito melhor do que é feito, e acaba sendo barrado isso dentro dos corredores aí dessa gestão antiga, que tem que ser modificada para a eficiência do tráfego aéreo civil. Eu tinha cometido um engano, ao dizer que tinha me enganado, cometi um duplo engano. Em relação à pergunta de Sandra Assali, presidente da Associação Brasileira de Parentes e Amigos de Vítimas de Acidentes Aéreos, que quer saber a condição real da segurança do espaço aéreo brasileiro. Vamos ver agora. 10 anos após o acidente da TAM, com 99 vítimas fatais em 96, nós temos um acidente da TAM com ainda nenhum número exato de vítimas, mas com certeza o dobro do que foi em 96. Ou seja, a aviação comercial cresceu muito e eu pergunto, se o Brasil quer ter uma aviação de primeiro mundo, ele pode dizer que hoje ele oferece uma segurança de primeiro mundo? Carlos Camacho. Eu tenho que, evidentemente, me basear nos dados que eu coleto em função das publicações, em função das manifestações das autoridades. E também tenho que levar em consideração manifestações como a do Ricardo, né? Então, o espaço aéreo brasileiro, neste exato momento, eu entendo que ele é seguro, mas a mano militare, tá? Porque os militares que dominam o controle do tráfego aéreo no Brasil impuseram uma condição de arbítrio, e é da natureza da hierarquia militar, tá? Então, os controladores vão continuar operando dentro de um que nós chamamos vulgarmente de carregar o piano. Então, se o controle do espaço aéreo hoje está seguro, é uma questão que eu até entendo o seguinte: cabe uma pergunta aqui neste momento, fazendo um simples parênteses nessa questão, para que o Ricardo nos responda se naquele momento do acidente da Gol, tá, o software não poderá ter levado ao acidente, porque ele criava uma confusão para o controlador. Ele apresentava, e na verdade o Ricardo poderá até fazer uma manifestação melhor, e que vai responder essa pergunta da Sandra Assali, para o passado e para o presente, se naquele momento o software aplicado e utilizado lá por vocês controladores, ele poderia e pôde ter contribuído para que o acidente da Gol ocorresse. Eu gostaria de ouvi-lo, Ricardo. Com certeza o software foi um fator contribuinte para o acidente da Gol. E esses problemas de software são recorrentes, eles ocorrem várias vezes durante a operação normal, seja na Terminal São Paulo, que tem um problema muito grave, que ele é feito, o controle em São Paulo é feito no modo multiradar. São 3 radares que controlam a Terminal São Paulo. E são 3 radares diferentes um do outro. Um radar aqui em Congonhas, um radar em Guarulhos e outro radar em São Roque. O radar em São Roque é um radar de área. E ele, junto com esses 2 radares, ele forma imagens processadas por um software que mostra os alvos na tela do controlador. O controlador vê o avião, que a gente chama de alvo, na tela. Esse alvo, ele pula, ele muda de altitude, ele some de lugar, ele volta depois. E isso é um problema recorrente, continua ocorrendo aqui na Terminal São Paulo diariamente. E no centro Brasília ocorre também mudanças de plano de voo. A gente tem relatos na Torre Guarulhos, e isso tudo registrado,
de várias... Antes do acidente, a gente operava com uma pré-autorização. Nós autorizávamos o plano de voo conforme ele era apresentado e o centro aceitava o plano de voo. Vários erros ocorreram. Depois do acidente, a gente parou de operar desse jeito. Hoje em dia, a gente confere todos os planos de voo. Com o centro, a gente vê que vários planos de voo têm níveis de voo alterados durante o processo. Durante a autorização de plano de voo, que a gente entra em contato com Brasília, até a decolagem do avião, que leva em torno de 15, 20 minutos, nível de voo muda, o transponder, que é a identificação da aeronave dentro do radar, ela muda, tudo isso é modificado pelo software. Então, esse software tem um problema muito grave. Aliás, é um assunto que está sendo apurado pela CPI. O contrato do Ministério do Comando da Aeronáutica com a empresa fornecedora do software, que deve ser verificado pela CPI para averiguação desse contrato. Porque tanto existe uma denúncia que esse sistema de tratamento de plano de voo que foi vendido por essa empresa ao Comando da Aeronáutica, ele foi desenvolvido dentro do CTA, dentro do ITA, e depois repassado a essa empresa de forma estranha, no mínimo. Mas eu gostaria de recuperar a minha pergunta. Eu acho que você contemplou muito bem, mas eu queria que você fosse um pouco mais no foco no que diz respeito àquele momento em que o Legacy decola de São José dos Campos e ele faz contato radar com o ACC Brasília, que é o Centro de Controle de Área, e naquele momento existe uma dicotomia no que diz respeito aos níveis de voo e induz o segundo controlador, não o João Marcos, que era o primeiro controlador que fez contato com o Legacy, mas o segundo controlador, ele é induzido ao erro porque o software faz a mudança aleatoriamente, ou de acordo com o programa que ele tem. Que ele for. Existe a perda de contato radar no modo de altitude da aeronave, e o software, isso já foi constatado no relatório preliminar, né? Não é um achismo, né? Que nós não devemos nunca aplicar em segurança de voo. Isso foi constatado no relatório preliminar, que esse nível de voo ele é modificado pelo software. Então, o nível autorizado que o software apresentou foi o nível que, teoricamente, que teria que ser modificado em Brasília. Com a perda do modo de altitude no transponder, aquele nível passou a ser o que o controlador acreditava na hora que estava ocorrendo, que não era real. Naquele caso, então, ficou 360/360, quer dizer, o nível de plano de voo e o nível real, apresentado no seu display, no display do seu, da sua console, Exato. Do Quando, controlador, na verdade, e o induziu ao erro. Exato. Mas eu tenho mais uma questão que eu queria lhe colocar. Naquele evento, em dado momento, se eu não me engano, foram 8 ou 12 minutos depois de haver passado por sobre Brasília, houve perda de contato radar. Tá? E durante um bom tempo se utilizou o radar primário, que não é um radar de precisão, tá? E esta aeronave estava voando numa região especial de voo, que é uma região com mínimo reduzido de separação em altitude, chamamos vulgarmente, estamos tentando fugir das siglas, mas é RVSM, mínimo de separação reduzido, mínimo de separação vertical reduzido. Então, esta aeronave, após passar a Brasília, há uma perda de contato radar secundário, que é aquele mais preciso, que dá um conjunto de informações muito importantes, naquele momento prejudicado pelo software. Né? E mais um pouco mais adiante, se eu não me engano, 22 ou 24 minutos de voo após a passagem sobre Brasília, o controlador, talvez um pouco antes, o controlador percebe que tem algo errado, porque ele vê 360 e perda de contato com a aeronave, e ele faz contato. Se eu não estiver sendo fiel, você, por favor, me corrija. Não, por enquanto. E ele está indo, e o controlador tenta 7 contatos com o Legacy. 7 contatos com o Legacy. E, ao mesmo tempo, os pilotos do Legacy, o Lepó e o Paladino, estão tentando contato com o Brasília e fazem 20 tentativas. Posso estar errado em mais ou menos um. Mas fazem 20 tentativas, né, coronel? Não sei, mas por aí, vale o número. Concorda comigo, só para melhorar a minha fala. Estou acompanhando. Então, dentro dessa ótica, ele vai para 20 contatos, tá? E não há contato nem com um nem com o outro, porque deve ter algum problema ali de comunicação. Não há problema quanto a isso, porque eles estão falando, pelo menos não há problema no que diz respeito à compreensão. Aí entendemos a percepção. Porque o equipamento que estava sendo utilizado era o VHF, que é um rádio de menor alcance, né? E então existia um recurso, e eu lhe pergunto se esse recurso existia
ainda existe e era viável de ser usado, que era o Silcal. O Silcal, e se você quiser, você tem muito mais condição de fazer esse detalhamento, porque eu, como piloto, tenho uma outra visão da coisa. Agora, você, como controlador, pode contribuir. E, se for o caso, eu procurarei ajudá-lo com a visão do piloto do Silcal. Bom, essa informação... Detalhe primeiro. O que quer dizer Silcal? Eu só queria pedir para a gente, também nesse assunto, nós sermos sintéticos, porque a explicação completa do assunto, nós vamos tomar o programa todo, e eu acho que não vão deixar essa resposta depois a gente fala com o Adalberto, sem essa resposta, mas eu digo o seguinte, nós não vamos ter como detalhar isso de modo que o telespectador entenda, o leigo entenda. E nem vamos resolver a questão que a CPI vem investigando há tempos e que certamente será objeto de uma conclusão definitiva. E já foi abordado esse assunto da CPI, já. Está Só queria que o Ricardo desse a observação. Sim, se o Silcal estava operante ou não, eu não sei. E como era uma falha recorrente, acaba havendo... como eu posso explicar? Acaba havendo a falta de atenção para aquela falha. Ali existia um buraco negro. Então, a falha de rádio ali era comum. Seria o quê? Complacência? Talvez complacência. Pelo hábito? Pelo hábito. Por tantas falhas ocorrerem, tripulantes podem confirmar isso sem problema nenhum. Para ajudar na discussão, e o Macum está querendo sair desse ponto para ir para outro, com certeza, eu vou remeter a você a pergunta que me foi feita. Você, como controlador, eu como piloto digo, com ressalvas, o espaço aéreo brasileiro é seguro. Tá? Agora eu gostaria de fazer a mesma pergunta para um controlador, porque com absoluta certeza o usuário não vai ter condição de se manifestar. Sem dúvida. Após 22 de junho, eu não diria que o espaço aéreo está seguro. E por que 22 de junho? Foi o dia das prisões, foi o dia da inserção de controladores de defesa aérea dentro do sistema sem preparo, sem treinamento, e a falta de liberdade e de responsabilidade que foi tirada dos controladores com o cancelamento de normas, com a mudança de regras, e os controladores acabaram perdendo a autonomia de segurança que eles tinham, que lhes era dada. Então eu diria que após 22 de junho a segurança foi reduzida. Adalberto. Eu não concordo. Eu queria, senhora Sandra Salles, senhor telespectador, senhor passageiro, por favor, esquecendo a sopa de letrinhas, voar no espaço aéreo brasileiro é seguro. Podem pegar seus aviões com tranquilidade. Eu converso com vários pilotos da Associação Brasileira de Aviação Geral. Eu posso lhes garantir. Eles reclamam justamente do contrário, do excesso de conservadorismo de diversos procedimentos de aeronavegação no Brasil. Voar no espaço aéreo brasileiro é seguro. Pode ser melhorado? Pode. Tem coisas, tanto na área dos controladores como na área dos pilotos, que pode ser melhorado? Sim, tem. Mas é seguro. Não precisam ter receio de voar no Brasil. A propósito dessa questão ainda, eu queria lembrar que sempre que acontece um acidente aéreo, aumenta a preocupação das pessoas, obviamente, em relação à segurança dos voos. Isso é totalmente normal. Agora, as estatísticas contrariam esse receio e reforçam a ideia da condição de voar de modo geral. Eu queria mostrar. Até pelo fato de que o crescimento da frota é proporcionalmente inverso ao número de acidentes. Eu queria exibir os dados. A frota brasileira da aviação civil era de menos de 8 mil aparelhos em 1990. Naquele ano foram registrados 181 acidentes. 10 anos depois, no ano 2000, a frota aumentou para pouco mais de 10 mil aparelhos e o número de acidentes caiu para 54. Em 2006, a frota ultrapassou os 11 mil aparelhos e o número de acidentes foi de 66. Mas o ano passado foi um ano atípico por causa do acidente da Gol, que matou 156 pessoas. No total, foram 66 acidentes e 208 vítimas. A cada ano, 40 milhões de pessoas utilizam o transporte aéreo no Brasil. Nos últimos 2 anos, morreram 242 pessoas em acidentes de aviação. Nas estradas brasileiras, nos últimos 2 anos, morreram 12 mil pessoas. Bem, eu queria só registrar que, evidentemente, isso não está colocado como contraponto a um dramático acidente como o que a gente acompanhou terça-feira passada. E queria lembrar que eu, pessoalmente, em 1997, ou 96, foi o acidente do Fokker 100, passei o dia cobrindo ali
a situação do acidente trágico que aconteceu aqui no aeroporto de Congonhas, então sou, pelo menos, testemunha ocular, se não, felizmente, não envolvido diretamente, do que isso significa para as pessoas envolvidas, para os familiares, para a cidade, etc. E tal. Mas de toda maneira, eu queria colocar um pouco isso, se realmente, enfim, esclarecer definitivamente essa questão, porque a questão que o Ricardo colocou é especificamente em relação a segurança do voo estabelecida pelos controles e pelos procedimentos. Exato. Certo? E que você faz uma afirmação ela foi firme, reduzida, dizendo firme. que ela foi reduzida. Foi reduzida e chega a colocar em risco, com certeza. Depois dos últimos episódios, isso é extremamente temeroso. Mas como que a gente diferencia a tua afirmação em termos de será que está faltando segurança ou os controladores estão usando essa insegurança para obter o que eles estão solicitando? Olha, se você pegar os reportes desta semana, a gente teve ontem de manhã quase uma colisão em Brasília, numa operação que não é conservadora, é a primeira no Brasil que a gente tem operações em pistas simultâneas de pouso. São 2 aviões pousando em pistas paralelas, um do lado do outro. Ontem de manhã... Mas qual é o problema disso? Nenhum. Tá. Nenhum. Mas os operadores que estão operando no APP Brasília também, no controle de aproximação de Brasília, próximo a Brasília, também não têm o preparo para o trabalho. Controladores experientes foram colocados fora de suas posições, controladores sem aquele preparo. É como se você pegasse um piloto privado de aviação geral e colocasse ele para voar um Airbus, colocando isso de forma bem... Eles estão colocando o pessoal de defesa aérea, diferente, não é pessoal que sem experiência, não. O pessoal tem experiência. É muito mais experiente. É muito mais não só mais experiente, você pode imaginar. O controlador de defesa aérea, ele consegue juntar avião, é diferente. Ele não cumpre regra para separação de E avião. botar no chão, sem radar, sem ILS, condições 00. Sim, isso... Sim, é o que basta. Mas não aí é basta. missão militar, coronel. Um controlador que Por isso ele coloca uma chama-se aeronave de, com, por isso com ele teto de chama-se de visibilidade defesa aérea. Por isso ele chama-se controlador de defesa aérea. Ele não está controlando uma aeronave com 180 passageiros. A origem dos dois militares que vão realizar o controle de tráfego aéreo é a mesma. A formação origem é a mesma. dos dois militares é a mesma. O ensinamento deles é o mesmo. O treinamento deles é o mesmo. A natureza do trabalho... A natureza do trabalho é diferente. Perfeito. Inquestionavelmente, ao tirar um homem de defesa aérea e colocá-lo no controle de tráfego aéreo civil pacífico, é indispensável atualizá-lo com os equipamentos que estão ali, conhecer as mazelas do programa, para que ele não seja enganado pelos programas. Mas a capacidade de um é igual à do outro, ligeiramente maior para o de defesa aérea. Só vai beneficiar o emprego lá do... Eu não nego que o controlador de defesa aérea com treinamento seria capaz. Ele é um controlador de tráfego aéreo, ele é formado controlador de tráfego aéreo. Assim como o piloto de caça, ele é formado piloto. Agora, o senhor não vai colocar um piloto... O senhor não pode pegar um piloto de um F-5, de um caça, e colocá-lo no comando de um Airbus sem treinamento, do dia para a noite. Isso não existe. Isso não existe. Perigoso. Sim. E foi isso que foi feito. Desculpa, não foi. Foi. Não foi. Ele saiu de controlar um escopo de defesa aérea, aonde ele tem todas as necessidades decorrentes ao tráfego aéreo e mais as de defesa aérea, e foi controlar o que só tem as de tráfego aéreo. Não. São duas coisas diferentes. Exatamente, são duas coisas diferentes. Por isso que é perigoso. E acontecem. Só que agora, o que está acontecendo? Os controladores de tráfego aéreo que trabalham no Centro Brasília não podem mais reportar os incidentes. Está proibido. Eles estão ameaçados de punição. Escrever no livro ou fazer um relatório de perigo para o CENIP. Os controladores de tráfego aéreo não podem mais escrever no livro de ocorrência. Não podem. Quem escreve no livro de ocorrência são oficiais. Os controladores de tráfego aéreo são agentes... da especialidade CTA? Não. Controle de tráfego aéreo? Na sua grande maioria, aviadores, oficiais aviadores que estão na chefia na chefia dos órgãos, exatamente. Que bom, né? É perigoso. Não, bom. Não é. Bom, informa pro aviador, o aviador escreve.
Não é assim. Isso não está acontecendo. Caracterizada, assim, ele pegar essa informação e passar para o aviador voando, e esse aviador, de outra maneira, acabar fazendo com que apareça a identidade desse controlador que ele informou. Esse controlador vai ser falávamos de outra coisa. Falávamos de alguém, na habilidade de controlador de tráfego aéreo, notar uma incoerência qualquer, uma discrepância qualquer e relatá-la no livro de partes. Por exemplo, um exemplo que aconteceu essa semana. Um controlador que completou 5 anos de serviço, sargento, ele está para ser reengajado. Ele volta para o serviço por opção da Força Aérea. Não entendi. O controlador sargento, quando completa 5 anos de serviço, passa na Força Aérea. O tempo de probidade dele. Ele pode ser autorizado a permanecer reengajamento ou ser ou não. Desligado. O senhor sabe qual foi o critério para um controlador de voo que ele fez essa denúncia para a federação essa semana? Ele foi apresentado para o chefe do Sindacta. O setor lá. O chefe do Sindacta. Não, o chefe do Sindacta, o coronel-chefe do Sindacta. Com 15 relatórios de perigo que ele havia feito durante os 5 anos que ele trabalhou no centro de controle. Ele foi dito simplesmente assim: você não vai fazer mais nenhum relatório de perigo, senão eu não te reengajo. Você vai fazer qualquer outra coisa. Ele não tem profissão, ele é um controlador de tráfego aéreo. É isso que ele sabe fazer. É isso que ele sabe fazer, e ele está sendo impedido de fazer a sua profissão. Ele está sendo impedido de cumprir as normas e as regras. Se acontece uma situação de perigo, se acontece uma quase colisão, que é um incidente aeronáutico, ele não tem a autonomia de mostrar isso para o próprio órgão de CENIPA, que é um órgão interno da própria Força Aérea. Ricardo, só queria a observação do Jorge. Nós estamos aqui reproduzindo exatamente o que está acontecendo na gestão da aviação civil. Uma organização que tinha uma maneira de atuação, que foi quebrada a hierarquia militar por autorização da Presidência da República, de ministros, etc., quebrou isso daqui, e nós estamos vendo o que aconteceu como resultado disso. Demandas sindicais, etc. Isso daqui foi mal conduzido do começo e vai acabar está sendo mal conduzido. Na hora em que o Comando da Aeronáutica reassume as suas funções militares que ele tem com hierarquia, ele vai quebrar ovos, alguns ovos vão ser quebrados. Concordo com o Adalberto, eu não acredito que haja insegurança no controle de tráfego nacional. Eu acho que está sendo verificado isso na CPI do apagão. Esse assunto que você levantou, que eu me lembre, foi questionado, foi respondido lá. Isso está nos laudos do Senado Federal, na CPI, está tudo registrado lá. As pessoas poderão verificar isso com tranquilidade. Mas realmente o que nós estamos, essa discussão que nós estamos vendo aqui, é uma discussão que é controle aéreo, é seguro, não é seguro? Nós estamos colocando questões sindicais aqui no meio. Eu queria só registrar para o telespectador que começou a acompanhar o programa antes do início, que porque o intuito da TV pública é sempre botar o debate sem que haja, obviamente, qualquer tipo de apropriação ou de defesa de tese, não é esse o intuito. Nós convidamos representantes das principais entidades do setor aéreo, o presidente da Infraero, José Carlos Pereira, e o chefe do CENIPA, que acabou de ser citado aqui, a entidade, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, Jorge Quersul Filho. Não, tinham reuniões em Brasília e disseram que não poderiam vir. Convidamos também a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e o Sindicato Nacional das Empresas Aéreas, que informou que o seu diretor técnico, por participar da investigação do acidente de Congonhas, está proibido de dar entrevistas. Eu digo isso para registrar que, quer dizer, nós procuramos trazer aqui vários setores envolvidos e tentar ter uma visão equilibrada da questão. Eu acho que nós estamos tendo, obviamente, mas para registrar isso para quem não assistiu o início do programa. Em entrevista concedida agora há pouco ao Jornal da Cultura, 2 integrantes da CPI do apagão aéreo, os deputados Ivan Valente, do PSOL, e Carlos Zanatini, do PT, comentaram a crise. Vamos ver o que eles disseram. Agora, é evidente que o governo trabalhou com negligência, entende, com inércia, e isso precisa ser investigado. E eu acho que a CPI precisa dar soluções. As pessoas não aguentam mais essa situação, entendeu? Esse caos, essa crise, eu acho que precisa, sim, de iniciativas governamentais. Perfeito. E a CPI deve mostrar caminhos. Existe uma certa exploração política que não é boa. Por exemplo, essa questão do controle aéreo. O controle aéreo do Brasil não é um controle aéreo de um país abandonado ou de um país atrasado. É um controle aéreo de alta qualidade, é um controle aéreo desenvolvido ao longo de muitos anos
e que atende muito bem ao país. Bem, é claro que a cada acidente, assim que passa o choque inicial, e o nosso ainda não passou, as atenções se voltam para a apuração das causas e responsabilidades. Questão que requer tempo e cuidado para que a gente evite conclusões precipitadas. 3 investigações foram abertas para apurar o acidente com o Airbus da TAM. Uma da Polícia Federal vai levantar responsabilidades nas obras de reforma de Congonhas e na liberação da pista. Outra, da Polícia Civil, apura a responsabilidade criminal pelo acidente. A terceira é do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. O CENIPA é um órgão do Comando da Aeronáutica. A cada acidente, cria uma comissão investigadora integrada por peritos e representantes das partes envolvidas, sindicatos de pilotos, empresas aéreas, fabricantes de aeronaves e outros. A investigação do CENIPA não apura responsabilidades, analisa o que provocou um acidente e tenta evitar que ele aconteça de novo. Bem, a caixa preta do Airbus 320, acidentado em Congonhas, foi enviada agora à noite para Washington, onde terá seus dados analisados pelo National Transportation Safety Board, órgão americano especializado nesse trabalho. A leitura das informações, que é fundamental para esclarecer como o acidente aconteceu, pode ser concluída até a semana que vem. Tudo depende do estado da caixa preta, da facilidade ou da dificuldade de recuperação dos dados. Colocadas essas informações, eu queria que a gente debatesse um pouco e explicasse mais do que debater, quer dizer, como é que funciona esse tipo de investigação. Porque, obviamente, depois de um acidente desse tamanho, a pressa da mídia e a angústia da população é saber, bom, de quem é a culpa, quem é que errou, como é que pode ser evitado isso? Eu acho que um ponto principal, Marco, é o seguinte, é o que fala sobre o CENIPA lá, a função de profissionais da aeronáutica, nessa área somos todos aqui, nós não estamos à busca de culpados, nós estamos à busca de causas que tenham levado a esse acidente, e o que nós queremos fazer é identificar essas causas para que nós possamos evitar futuros acidentes. Eu vi recentemente nos Estados Unidos a tentativa de você começar a pegar declarações de pilotos, etc., no sentido de promover processos para obter indenizações, e o receio que estava se falando na Aviation Week and Space Technology era que os pilotos, os responsáveis, os controladores, começassem a deixar de fazer declarações desse tipo, porque para evitar envolver-se em ações legais. Com isso, certamente, cairia o nível de segurança, deixaria de se ter informações de nível de segurança. Então, eu acho que o importante, eu não sou especialista na área, mas é importante que se faça a distinção que nós estamos buscando aqui numa investigação de acidentes, é identificar as causas para poder evitá-las. Nós não estamos buscando responsáveis ou culpados, porque isso é uma ação legal, de fato. Eu só lastimo que tenha se envolvido Polícia Federal, quer dizer, o CENIPA tem que começar o processo, ir até o fim e depois tomar as ações que forem julgadas pelo Ministério da Justiça, Polícia, etc. Marcon, se você me permite, eu queria voltar um pouquinho para o comentário do deputado Ivan Valente. Ele disse que o governo agiu com negligência. Eu não diria que o governo agiu com negligência, mas eu temo um pouco que o governo esteja começando a agir com complacência. Eu vi hoje uma nota que saiu na Folha de São Paulo, dizendo que o governo pensa em diminuir ainda mais a capacidade do aeroporto de Congonhas para 36 movimentos por hora. Quer dizer, o governo parece estar na contramão do bom senso, né? Ao invés de dizer, bom, a nossa aviação está crescendo, o que nós precisamos fazer para acompanhar o crescimento da aviação, parece que o governo vai na contramão. Diz, não, já que nós não podemos cuidar da aviação, então vamos reduzir ela cada vez mais. É uma excelente forma de acabar com os acidentes aéreos, né? Proibir todo mundo de voar, não vai ter nenhum acidente aéreo. Esse não é o caminho. Nós precisamos... A aviação brasileira tem crescido demais nos últimos anos. Isso é uma conjunção... Roberto, fazendo aqui o papel do advogado-diabo, não faz sentido se debater, por exemplo, a construção de um novo aeroporto em São Paulo ou a multiplicação de aeroportos justamente em face do crescimento do transporte aéreo? Não, faz. Um aeroporto a mais em São Paulo, ele é absolutamente necessário. É só olhar as estatísticas de crescimento de tráfego em Congonhas e em Guarulhos, que facilmente se chega à conclusão de que os dois aeroportos vão estar saturados em breve. Então, insistindo no meu papel aqui, eu colocaria a seguinte questão. Obviamente, nós adoraríamos que cidades como São Paulo, e é a única que no Brasil tem esse procedimento, tivessem espaço suficiente para a gente pegar o carro da gente, sair de um lugar e ir para o outro, sem trânsito, sem tráfego, sem congestionamento, sem nada.
Como isso não é possível e como o transporte coletivo, eu estou trazendo aqui para uma coisa que é mais próxima da vida das pessoas. O transporte coletivo é insuficiente e caro de se ampliar, o metrô é caríssimo hoje em dia, e não foi feito no passado. O que acontece? A cidade é obrigada a estabelecer o rodízio. A redução de pousos e decolagens no aeroporto de Congonhas não é uma espécie de rodízio para enfrentar o congestionamento e os riscos que isso acarreta? Não, porque você já tem o número de passageiros que já vem para São Paulo. Você tem 34 milhões de passageiros por ano na cidade de São Paulo. Se você diminuir o número de pousos e decolagens no aeroporto de Congonhas, você vai fazer o quê? Vai impedir esses passageiros de viajar? Você vai dizer não pode mais viajar? Você vai impedir o crescimento do segmento da aviação civil por conta de falta de infraestrutura? Isso não faz nenhum sentido. O que você tem que fazer é buscar desenvolver a infraestrutura, crescer a infraestrutura para poder atender ao crescimento da aviação. A aviação brasileira, ela está crescendo por dois motivos muito importantes. Primeiro é o crescimento econômico. Mesmo que não seja um crescimento chinês ou do país, ele tem sido constante ao longo de muitos anos. Então, isso acarreta realmente um crescimento no número de passageiros transportados. E mais, todos aqueles esforços que o país fez na década de 60 para descentralizar a atividade econômica no país, eles frutificaram. Então hoje, Brasil não é mais Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Você tem Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza, Sobral, todo o centro-oeste com atividade de agribusiness. Todos os esforços de descentralização do desenvolvimento econômico, eles estão começando a frutificar. E o que isso demanda? Transporte. As pessoas têm que se locomover entre esses centros. E no Brasil, infelizmente, não é a Bélgica. Na Bélgica você visita seus clientes de bicicleta. No Brasil é avião, porque o país é muito grande. Nós precisamos de uma aviação civil muito forte, muito desenvolvida. E isso significa crescer todos os segmentos da aviação civil. A aviação comercial regular, o táxi aéreo, a aviação geral. E a aviação comercial regular é a que tem mais crescido nos últimos anos. Ela certamente merece uma atenção especial do governo, especialmente em relação às suas necessidades de infraestrutura. E nós temos necessidade... Marcon, voltando, por favor. Voltando à sua questão inicial nesse último bloco, falou-se com muita propriedade, o professor Leal falou com muita propriedade sobre a intenção da investigação do acidente aeronáutico, tal como realizado pelas forças, pelo CENIPA, pelo Centro Nacional de Investigação, pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronáutico. Entretanto, é indispensável não esquecer que existe dentro do acidente aeronáutico uma outra realidade, que é a realidade descrita no Código Civil, o problema, e na Constituição, o problema da responsabilidade individual. Quando há dano a alguém, alguém é responsável por ele. Pode ser até autorresponsável, mas alguém é. E esta capacidade só é descoberta pelos processos determinados nestes códigos, no Código Civil, na Constituição, etc. Uma outra questão que apareceu aqui, referente ao assunto que está em tela, é a existência em outro país do NTSB, o National Transportation Safety Board, órgão do governo americano encarregado de realizar recomendações e implementar recomendações, principalmente implementar recomendações em todos os tipos de transporte público, inclusive o aeronáutico. Ele é independente, ele não pode ser, e aí reporta-se a mais uma questão do controlador Ricardo Stercheli Bosch, está aqui, obrigado, de não ter reclamado por eu errar o seu nome, mas ele foi dito com carinho e respeito. O NTSB é independente, é completamente independente e não há outro jeito. Eu funcionei no CENIPA, a serviço do CENIPA por muitos anos, e fui embora porque o que eu tinha dito num papelzinho foi mudado lá em cima. Não pode ser. Não pode a mesma organização aqui nomeada como comandante, o comando da aeronáutica, não pode uma mesma organização baixar a regra
implementar a regra, discutir a regra, punir sobre transgressões à regra. Não tem essa competência, não tem essa capacidade. E, finalmente, outro tópico que interfere aí no problema da investigação do acidente aeronáutico e suas investigações correlatas é o lamentável problema da improbidade administrativa, que na Infraero e na ANARC campeiam com liberal profundidade. A investigação do acidente aeronáutico é uma coisa extremamente interessante e a ela eu devotei minha vida profissional inteira. Não pode ser desrespeitada, não pode ser esquecida. Era eu queria chamar a atenção que logo, imediatamente, o governo federal determinou uma investigação pela Polícia Federal, buscando responsabilidades. Isso é retrógrado. A aviação fazia isso nos anos 50. Aí ela aprendeu que, fazendo investigação criminal, a única coisa que ela conseguia é que todo mundo escondesse os erros que cometeu. Resultado, os acidentes se repetiam, e se repetiam, e se repetiam, e ninguém conseguia aprender por que os acidentes aconteciam, porque as pessoas escondiam os erros que cometiam. A partir da década de 60, mudou a filosofia da aviação. Não, nós não vamos mais punir. Nós queremos agora entender o que está acontecendo para, então, evitar acidentes parecidos. Essa estratégia teve um sucesso fabuloso. Quem olha os índices de acidentes antes da implantação dessa estratégia e depois vê assim uma queda exponencial. Foi fantástica essa ideia, mudou a cara da aviação, mudou o nível de segurança da aviação. Adalberto, permite uma interferência muito curtinha? Claro. A queda do número de acidentes não decorre da inexistência dos acidentes. Decorre da forma de encarar certos fatos como acidente. O nosso controlador aqui chamou o acidente foi um erro. Do Pantanal como... Eu sei, cometeu. Erro, ato falho. Também faço parte do sistema de segurança de voo e foi um ato falho. Ato falho, mas ocorreu na pessoa de quem não pode realizar erro nenhum na sua atividade. Cometeu um aqui. A forma de analisar, quando um aviãozinho raspa no outro, nós temos um incidente aeronáutico. Antigamente, isto era investigado. Se hoje um aviãozinho raspa no outro, a ANARC não tem meios para investigar. E se é por culpa do aeroporto, a Infraero não tem meios de ajudar. E se é por culpa do controlador, o comando da aeronáutica não tem meios de progredir naquilo. As informações decorrentes das caixas do Gol eram conhecidas e elas são extremamente claras. Eram conhecidas 3 dias depois que as caixas foram decifradas e sabemos que são. Quanto tempo levou para alguém imaginar alguma coisa do que estava ali? Concordo que não se deva escrever nome de ninguém, concordo que não se deva apontar culpados na investigação de acidente aeronáutico. Concordo plenamente. Eu queria colocar só completando. Então, na realidade, nós estamos voltando ao passado, buscando os culpados. E o que é pior, não é só no Brasil. Na França fizeram a mesma coisa com a queda do Concorde, na Suíça fizeram a mesma coisa com aquela colisão horrorosa de 2 aviões em voo. Então, na realidade, parece que internacionalmente estamos esquecendo aquilo que havíamos aprendido. E só chamando a atenção, isso não significa impunidade. O fato de você não buscar culpados não significa impunidade. Quer dizer, quando você faz uma investigação para entender as causas do acidente, se ao longo dessa investigação for constatada uma negligência grave, ou uma intenção, ou um dolo eventual, aí sim
aí sim, os órgãos de investigação têm a obrigação de comunicar às autoridades criminais para que seja feita a investigação criminal. Agora, se em qualquer acidente de aviação a gente começa a partir da investigação criminal, nós vamos jogar fora tudo que aprendemos nos últimos 40 anos e vamos regredir em termos de segurança de voo. Mas me permite, eu entendo que são dois movimentos distintos. No que diz respeito à investigação e prevenção, os dados são preservados por lei. Tá? Eles não podem ser cedidos e isso tem uma proteção. Já foram no acidente da Gol, já foram cedidos? Não foram. Você não tem conhecimento. Não foram cedidos. Tá? E nada impede que a justiça encaminhe a sua investigação em paralelo. Isso ocorre nos estados, nos países onde a investigação está a cabo de agências independentes. Tá? Lá os dados são protegidos e a investigação do acidente ou incidente aeronáutico, no caso lá, é como aqui, os acidentes são investigados e esses dados, as declarações, os depoimentos são protegidos por lei. Tá? Agora, no que diz respeito ao delegado do meu lado, fazer a coleta de dados deles para poder entrar com o inquérito da maneira que ele vai proceder, isso é um problema dele. Ele não terá acesso aos meus dados enquanto investigador de acidente aeronáutico. Mas a transcrição do CVR, do acidente do gravador de voz de cabine... Adalberto, isso é vazamento, não é cessão de dados legal. Tá? Não foi uma cessão de dados, veio um ofício para o CENIP e o CENIP acede. Tá? Num dos eventos, do acidente do passado, no caso de um outro acidente que houve em São Paulo, não vou citar nome. O coronel que à época presidiu o CENIPA, ele quase foi preso. Eu presidi o CIPA. Quase foi preso, você sabe muito bem o que eu estou falando. Quase foi preso. E não foi preso, porque a justiça, num dado momento, ela teve um limite, ela não pôde passar dali, porque nós temos os dados preservados. Bom, nós estamos chegando no final do programa. Eu queria propor uma rodada final de 1 minuto para cada participante, com uma questão que certamente não será respondida nesse minuto. Talvez até seja um pouco prematura de colocar, mas eu acho que é necessário. Que é o seguinte, que lição a gente pode tirar desse acidente, desta terça-feira, ou quando nós vamos poder tirar essa lição, se alguém achar aqui que não podemos tirar. Coronel. Vai começar comigo de novo. Ou posso terminar? Não, pode começar. Essa lição já foi dada na primeira hora que nós, cada um de nós que somos aviadores aqui, somos 3, parece, não sei. 4. 4, você também? Eu. Você também? Desculpe, eu não sabia. Sou piloto. Também piloto. Pois é, 1, 2, 3, 4. Tá certo. A primeira lição que nós tivemos foi, em caso de dúvida, remeta. A lição que sai deste acidente é, em caso de dúvida, remeta, imediatamente. Adalberto? Bom, eu acho que é muito prematuro falar em lições desse acidente. Nós realmente precisamos de mais informações, nós não temos condições de tirar nenhuma conclusão. Tudo que se pode falar no momento são hipóteses sem nenhum fundamento. Então não é hora de tirar lições. Acho que a principal lição que deve ficar é justamente essa. Não vamos querer tirar lição antes de conhecer exatamente o que foi que aconteceu. Ricardo. Concordo plenamente com o Adalberto. Todos nós aqui na mesa temos uma doutrina de segurança de voo dentro de nós. E é uma opinião correta. Temos que aguardar as conclusões das investigações para, a partir daí, aprendermos e evitarmos novas tragédias no futuro. Anderson. Eu acho que, independente das causas do acidente, que vão ser apresentadas posteriormente, eu acredito que o acidente, pela segunda vez, ele demonstra a fragilidade do setor, um setor que falta organização, falta planejamento, faltam técnicos, e a gente da Sociedade Brasileira de Pesquisa e Transporte Aéreo tem promovido simpósio para poder debater melhor, apresentar pesquisas que até o momento não estão sendo bem exploradas pelo setor, pesquisas que poderiam ajudar a reduzir estresse de controlador, poderiam ajudar a minimizar acidentes, que poderiam ajudar a minimizar atrasos, remodelar o transporte aéreo e ter maior controle. Só que, infelizmente, as autoridades não estão usando bem os cérebros pensantes do Brasil. Espero que esse acidente mostre que a pesquisa e transporte aéreo podem andar muito bem. Carlos Camacho. O meu acho que é bem simples. Eu vou na linha do Franco Ferreira, que a gente tem mais ou menos uma sintonia. E eu diria o seguinte, o piloto ele tem um Código Brasileiro de Aeronáutica que o conduz nos seus procedimentos. E lá tem um artigo que é muito importante que diz que o piloto é o responsável pela condução segura da aeronave. Tá? E por ela ele responde.
Então, que os pilotos brasileiros, o Franco Ferreira, se eles tiverem alguma dúvida tiverem alguma certeza de que a dúvida existe, nem pensem em arremeter, prossigam para a sua alternativa. Esse é o conselho que eu daria para os meus colegas que tenham que operar, por exemplo, no aeroporto como Congonhas em dias de chuva, enfrentem as suas empresas e sigam para as suas alternativas. E não corram o risco de, não é o caso, não estamos aqui antecipando a análise do acidente que aconteceu recente, mas não tenham dúvidas de prosseguir, porque estão protegidos pelo Código Brasileiro de Aeronáutica. Sigam para Guarulhos, tem stopway, tem clearway, tem área livre de escape, você tem uma situação muito mais privilegiada e depois você pega o seu microfone e explique-se aos seus passageiros que a medida que você tomou foi conservadora porque você não quer 200 enterros no dia seguinte. Jorge. Eu concordo com o que Adalberto e Anderson falaram, que nós temos que utilizar um pouco mais a nossa inteligência. Eu acho que o governo está sendo movido por ações não muito objetivas, está havendo um princípio de estruturação da nossa área de transporte aéreo. Eu acho que as inteligências, as cabeças pensantes que tem, elas podem ser mais bem utilizadas. Eu acho que Anderson comentou muito bem essa falta de oportunidade para as pessoas participarem dessas discussões de soluções. Bom, muito bem. O Roda Viva vai chegando ao final. Eu queria agradecer a presença da nossa bancada de debatedores neste programa especial que durante praticamente 2 horas discutiu essa questão. Queremos agradecer também a sua audiência, o seu acompanhamento. E eu queria só deixar um registro final que eu acho que talvez seja um pouco generalista, mas acho que é importante registrar. Eu acho que para quem, como eu, trabalha numa TV pública, o que a gente pode fazer numa situação como essa é cumprir a nossa missão. E acho que, em muitos casos, os acidentes não aconteceriam se os envolvidos, os responsáveis, principalmente, cumprissem a sua missão o tempo todo. E nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, 10h40 da noite, no horário normal do programa, com o Roda Viva, que entrevistará o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Uma ótima semana e até segunda.